Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Estamos de volta com mais esse momento de encontro com Jesus. Desejo levar você para esse encontro logo ao amanhecer do dia, porque a nossa vida, quando toda fincada em Deus, ela tem um novo sentido. Desejo então que possamos começar o nosso santo dia mergulhados em Deus, nos aproximando daquele que é a razão, o sentido do nosso existir. Muito bem, temos um evangelho bastante conhecido, mas precisamos nele mergulhar e assim tirarmos tudo aquilo que podemos para o nosso aprendizado. Pense sempre dessa forma. A palavra de Jesus é como uma escola. Eu entro e aprendo muitas coisas. E Ele vai me ensinando a cada dia, sempre alguma coisa nova. E devemos então nos abrir de tal maneira a essa palavra que Jesus se sinta muito livre para nos dizer aquilo que Ele deseja. Hoje, o Senhor nos traz um ensinamento muito profundo. Ele diz, olhe, não basta que você diga Senhor, Senhor, ou seja, não é suficiente que você reze, ore, reconheça que Deus existe. Não é o suficiente. É preciso muito mais. Eu preciso ter fé e, ao mesmo tempo, eu preciso viver de fé. Eu preciso viver de acordo com a fé. Que as pessoas que olham para mim consigam enxergar que eu sou um homem de fé, uma mulher de fé. E não apenas dizer que creio não seria o suficiente. Quando eu digo que creio, eu preciso ouvir então aquele no qual eu creio. Se eu digo que creio no Senhor Jesus, eu preciso viver como Jesus me ensinou, de acordo com aquilo que Jesus viveu, pregou. Por isso nosso Senhor nos diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que põe em prática a vontade do meu Pai que está no céu. E é tão incrível encontrar uma pessoa que vive de acordo com a palavra, que se orienta pela palavra, que Jesus diz que todo aquele que vive assim é semelhante a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Imaginem, Jesus está dizendo que quem vive de acordo com a santa palavra é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Nasce logo aqui uma avaliação sobre nós mesmos. Deve surgir imediatamente um exame de consciência. Eu sou alguém que creio e que vivo de acordo com aquilo que creio? Ou eu sou apenas alguém que acredita, mas que não tem nenhum comprometimento com Deus? Somente quem se compromete com Deus pode dizer que vive de acordo com a palavra, que guarda a palavra. Também vale o contrário. Aquele que não vive conforme a palavra é semelhante a um homem sem juízo que construiu a sua casa sobre a areia. Quando vierem os fortes ventos, as fortes chuvas, a casa desaba, porque ela está exatamente construída sobre a areia.
que é que Jesus está dizendo? Que uma vida construída fora de Deus, ela é frágil, ela é vulnerável e ela pode cair a qualquer instante. Toda vida construída sobre a rocha, portanto, toda a vida construída sobre Deus, ela permanece de pé, porque ela encontra a razão de ser, o sentido, a finalidade para a qual Deus a criou. É exatamente isso. Eu preciso entender que sem Deus nada tem sentido, nada tem valor. Como é possível que depois de tanto amor da parte de Deus, alguém ainda consiga viver sem Deus, sem se comprometer com Ele? Repito, não basta crer, não basta crer. Satanás sabe muito bem que Deus existe, mas Satanás não tem nenhum comprometimento com o Senhor, pelo contrário, ele é o inimigo de Deus. Então, você também e eu, nós precisamos entender que nossa vida só será uma vida construída sobre a rocha quando de fato nós estivermos comprometidos com Deus. Estar comprometido com Deus é amar o que Deus ama, é querer o que Deus quer, é admirar, é se assombrar diante das obras de Deus, é reconhecer o Criador, é querer agradá-lo em tudo, fazendo a sua santa vontade. Então, abra bem os seus ouvidos, abramos os nossos ouvidos para essa palavra tão forte de hoje. Um homem que faz de Deus o seu ideal, a razão do seu viver, construiu a sua casa sobre a rocha, e essa rocha sustenta a casa quando vierem os sofrimentos, as tempestades da vida, as perdas. Ao contrário, todo aquele que não faz de Deus a razão de sua vida, o ideal de sua vida, construiu a sua casa sobre a areia e ela vai cair a qualquer instante. Não deixe que sua casa caia. Construa sua vida, construa tudo sobre Deus. Não faça nada sem Deus, não queira fazer nada sem Deus, sem a bênção de Deus, sem a aprovação de Deus, sem o selo do Espírito Santo. Não queira, porque isso só trará consequências terríveis para a sua vida. Construa a sua casa sobre Deus e ela ficará de pé. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia para você.